A paz do Senhor a todos. Vamos refletir um texto que está no livro de Hebreus, capítulo de número 1, e o versículo de número 1, que diz assim: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós nos falou, nesses últimos dias, pelo Filho. Quando você lê esse texto de Hebreus, você está se deparando com uma fala que Deus antigamente havia falado. E nós vamos tentar meditar rapidinho a respeito disso e vamos tematizar esse pensamento de hoje com o seguinte tema: escolha qual voz você ouvirá. Quando o escritor do livro de Hebreus, ele está apresentando que Deus havia falado antigamente, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Você analisa que este versículo, ele apresenta que Deus havia falado muitas vezes e falado também de muitas maneiras. Se você for analisar, você vai observar que Deus ele utiliza de muitas maneiras para comunicar. Só para nível de conhecimento, você vai observar que quando Deus fala com Balaão, ele vai utilizar uma maneira inusitada, diferenciada, para falar com o profeta Balaão, porque ele vai utilizar um animal, e este animal vai falar com Balaão, e esta fala é uma orientação de Deus ao profeta, usando a jumenta para falar com Balaão. Então Deus ele já havia falado muitas vezes. E Deus ele também já havia falado de muitas maneiras. Você vai observar que as maneiras de Deus falar, ela não só é imposta à humanidade. Deus ele fala com a natureza. Você vai ver que Jesus na tempestade fala com a natureza, utilizando de uma maneira de fala diferenciada. Quando você estuda o livro de Jonas, você vai observar o texto dizendo que Deus falou com o peixe e o peixe vomitou a Jonas. Deus fala de muitas maneiras. Esse texto de Hebreus, ele está apresentando esse Deus que fala. Se você for observar dentro das páginas seletivas da Bíblia, você vai observar que Deus sempre está falando na Bíblia. Quando você estuda o livro de Gênesis, você observa que Deus, ele fala no livro de Gênesis. No princípio criou Deus, os céus e a terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, aí começa, e disse Deus, haja luz. Você observa aqui que é Deus falando, haja, e ouve. É Deus falando para a criação da humanidade. Deus fala. Você vai observar que esta expressão de Deus falando é uma expressão muito importante, porque Deus ele fala a respeito do seu Filho. Ele fala a respeito do seu Filho quando Jesus desce no Jordão. Deus ele fala e a Bíblia apresenta que o céu se abre e a voz de Deus ecoa. E quando a voz de Deus ecoa, Deus começa a dizer: este é o meu Filho amado em quem eu tenho todo prazer. É Deus que está falando. Você vai observar que, às vezes, você vai observar o Filho de Deus que também fala. Você vai observar que Jesus, ele fala no Sermão da Bem-aventurança, quando ele fala sobre a vida cristã estruturada, Jesus ele diz que aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, ele vai ser semelhante ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. É Jesus falando sobre aquele
que ouve a minha palavra. Abacuque, quando ele fala a respeito da palavra de Deus, ele vai dizer: eu ouvi a tua palavra e eu temi. Ele teme por aquilo que ouve. Há traduções que diz: ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Já outras traduções ou outras versões utiliza: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ele teme pelo que ouve. Jesus ele está dizendo sobre isso: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, ele é semelhante ao varão que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que também ouve a minha palavra e não a pratica, ele é semelhante ao varão que colocou a sua casa sobre a areia. Então, é Deus falando. Jesus ele também fala a respeito da porta, e ele diz que a porta é estreita, o caminho também é apertado. Jesus fala também que nós somos sal da terra, e nós também somos a luz do mundo. Então é Jesus falando. Você vai observar aqui no livro de João, João apresenta que Deus fala. E ele fala com Cristo quando os gregos vêm, para conhecer a Jesus. A Bíblia diz que uma voz ecoa do céu, que é a voz de Deus falando com o seu Filho. É Deus falando com o seu Filho, e no período em que Deus está falando com o seu Filho, o povo vão dizer, aqueles que ouviam, é um trovão, é um raio, é um relâmpago, mas a Bíblia deixa claro que é Deus falando. Então você observa que Deus fala. Deus sempre está falando. Deus continuará falando, ainda que muitos lugares no mundo tenham fechado a porta para a fala de Deus. Tem muitos ambientes que não aceitam a voz de Deus ser pronunciada. Não aceita Deus falar no ambiente. Nós já vivemos períodos em que pessoas não aceitam a voz de Deus ser pronunciada por intermédio dos seus profetas, por intermédio dos seus servos, por intermédio daquele que anuncia a palavra. Já tem as portas fechadas para Deus falar em alguns ambientes. Nós já deparamos com ambientes que dizem, pelas lideranças religiosas, alguns já tomam um posicionamento, dizendo: aqui só se prega sobre tal assunto, aqui também só se prega a respeito de tal assunto. Tal assunto já não é aceito, porque Deus não pode falar aqui dentro neste assunto específico. Mas a Bíblia apresenta que aquele que é de Deus, ele ouve a palavra de Deus. Então aquele que é de Deus, ele deixa Deus falar. Só que quando você estuda na Bíblia, você vai observar que não é só Deus que fala. E é por isso que eu trouxe este ênfase a você. Escolha qual voz você ouvirá, porque Deus fala. Deus fala por intermédio de um louvor, Deus fala por intermédio de um folheto, Deus fala por intermédio da natureza, como disse Paulo, Deus fala por intermédio de um filme religioso, Deus fala na igreja, Deus fala por uma criança. Deus sempre está falando. Deus fala. Só que quando você estuda na Bíblia, você vai observar que também há um que fala nas páginas seletivas da Bíblia, e este um que fala é Satanás. Talvez você diz: Lucas, Satanás fala dentro da Bíblia? Satanás fala. Você vai ouvir Satanás falando algumas vezes dentro da Bíblia. Veja comigo que a Bíblia apresenta que quando Satanás vem no Éden, ele vem no Éden por intermédio da serpente, ele vai falar com Eva. A fala de Satanás sempre foi uma fala contraditória. A Bíblia apresenta que Deus havia dito a Adão e a Eva: olha, todas as árvores que há no jardim você pode comer livremente, mas desta aqui, que é do conhecimento do bem e do mal, dela vós não comereis. Quando Satanás se apresenta, a Bíblia apresenta que ele apresenta com falas contraditórias. Disse Deus: não pode comer? Claro que pode. Ele sabe que no dia em que você comer, você vai ser semelhante a Deus.
ele pega o homem naquilo que ele foi pego. Eu vou subir, vou estar perto de Deus, ou com o trono do jeito, ou do lado, ou perto de Deus, e vou ser semelhante ao Altíssimo. Eu vou botar o meu trono lá em cima, e quando eu tiver com o trono lá em cima, eu vou estar na semelhança do Altíssimo, e ele pega a humanidade na mesma questão. Você vai ser semelhante a Deus. Então vê que Satanás fala. A Bíblia apresenta que ele fala contra a liderança de Israel. Você vai observar em Zacarias, capítulo de número 3, que Satanás se apresenta com a fala que é contraditória, e ele começa a falar. E ele aponta, segundo a Bíblia, ele aponta para Josué, que era o sacerdote da época, não é Josué que sucedeu Moisés, mas já se trata de outro Josué, o sacerdote. No livro de Zacarias, capítulo de número 3, você vai ver essa narração bíblica. Você vai observar que Satanás fala, e ele aponta o dedo e apresenta a roupa do sacerdote. Segundo a Bíblia, a roupa do sacerdote estava manchada, estava suja. E Satanás apresenta, se opondo contra Josué, dizendo: ele está com a veste manchada, ele está com as vestes sujas. A Bíblia apresenta que Satanás também aparece na reunião de Deus, no livro de Jó, quando os filhos de Deus se apresentam. A Bíblia fala que também apareceu Satanás. E Satanás tem um posicionamento contra Jó. Ele se posiciona contra Jó quando Deus apresenta o testemunho a respeito de Jó, dizendo: é meu servo, é íntegro, é temente, desvia do mal. A Bíblia fala que Satanás começa a falar, mas também ele é assim porque o Senhor o cerca, o Senhor o abençoa, o Senhor dá bênçãos a ele, deixa eu tocar nele. Você vai ver se ele não vai blasfemar contra ti. É ele se opondo à fala de Deus. Você vai observar que também ele aparece na tentação de Jesus Cristo, naquele texto que cita a tentação de Cristo, quando ele está no seu período de manifestação e de apresentação a Deus por intermédio da busca incessante do jejum, 40 dias e 40 noites. Você vai observar que lá aparece Satanás com a fala contraditória. Olha para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus. Sendo que Deus já havia dito, como eu lhe disse, lá no Jordão, quando Jesus desceu, Deus diz: este é o meu filho e nele tenho todo prazer. Aí vem Satanás tentando contradizer, dizer: se tu és, transforma a pedra em pão. Se tu és, lança-te daqui abaixo. Se tu és, se tu és, se tu és. E essa fala se tornou tão oposta a ponto da religião, quando Jesus estava na cruz, também apontava o dedo e dizia: se tu és o Cristo. O ladrão na cruz diz: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva também a nós. É Satanás utilizando do mecanismo de fala, usando pessoas para falar e ele também falando. Quando você observa a respeito disso, você vai ver que Satanás ele fala, né? Ele sempre está falando. Há um texto em Marcos, eu não lembro o texto agora, mas há um texto em Marcos que diz a Bíblia que um jovem manifesta-se. Bem no começo do ministério de Cristo, ele se manifesta, e o demônio, né, está compungindo ele ali, se manifesta no corpo dele, e quando o diabo, pelo que o texto nos apresenta, parece que o diabo quer meio que falar alguma coisa, e Jesus diz: cala-te e sai deste jovem. Então observa que tem período que Deus manda Satanás se calar. Só para nós aplicarmos isso aqui, há períodos na vida que você precisa colocar um basta na voz do diabo dentro da sua casa. Há períodos que você precisa colocar um basta na voz do diabo no meio da família, no meio do seu lar, no ouvido do seu marido, no ouvido dos seus filhos, às vezes até no seu ouvido. Você precisa colocar um basta na fala de Satanás. É você olhar e dizer: olha, na semelhança do meu Cristo, eu também lhe direi, dentro da minha casa, você não falará mais. Na minha vida, você não terá mais participação. No meio do meu lar, você não terá participação. Você não vai tirar o meu marido de casa, não vai colocar
meus filhos na droga, não vai levar a minha filha para o pecado, você também não vai falar na minha mente, tentar me fazer tirar a vida, tentar me fazer prostituir, tentar me fazer beber. É você olhando para o diabo dizendo, a partir de hoje eu dou um basta naquilo que você falava e eu escutava. Talvez você está dizendo, eu tenho uma vida insana e é uma vida jogada, jogatinas e bebedices, e essa vida que eu tenho faz com que eu viva à mercê, preso, debaixo disso, e às vezes eu não quero beber, mas eu vou beber. Às vezes eu não quero se drogar, mas eu vou me drogar. Às vezes eu não quero prostituir, mas eu vou prostituir, e alguém diz, eu não sei o que acontece, mas quando eu vai ver, eu já estou fazendo. É você olhar e se posicionar dizendo, hoje eu escolho qual voz eu vou ouvir. Eu não vou ouvir a voz de Satanás, dizendo na minha cabeça, dizendo no meu ouvido, faça isso, faça aquilo, age assim, faz assim, briga, discute, beba, se droga, prostitua, se entra, destrua, faça de tudo que não agrada a Deus. Mas você hoje vai fazer como Cristo, vai dizer, cala-te, porque na minha vida quem fala e a voz que eu vou dar ouvido é a voz do meu Deus. Então cala, apresenta o cala-te, apresenta o limite, apresenta a barreira, coloca um marco, que é um limite. É dizendo, daqui para cá tu não passa, daqui para cá tu não entra, daqui para cá tu não vai, daqui para cá tu não tem voz, daqui para cá eu não te ouço, daqui para cá é uma nova vida. Coloca limite, coloque este limite, porque Deus coloca limite no adversário. Ele coloca limite quando ele diz, ó Satanás, tu pode ir lá, você vai, você pode tocar no gado de Jó, você pode tocar no filho de Jó, você pode tocar na saúde de Jó, mas tem um limite. A vida de Jó tu não pode tirar, é limite. E você precisa também aprender a colocar limites na vida. É domínio próprio, é dizer, eu fui preso, mas em nome de Jesus Cristo, eu coloco um limite no adversário. E a partir de hoje eu combato com as armas da luz, com as armas de Cristo. E eu vou vencer o meu adversário em nome de Jesus Cristo. Porque Jesus ele fala que em meu nome expulsarão os demônios. Então, no nome de Cristo, coloca este limite no adversário. Porque o limite do diabo é você que coloca quando você se submete a uma vida em Cristo, a uma seriedade em Cristo, a uma submissão ao Evangelho, a uma submissão à palavra, a uma entrega diária, a uma entrega total diante de Deus, diante do Evangelho e diante da sua palavra. Então, fique com esta palavra, coloque um limite na sua vida, escolha qual voz você vai ouvir. Talvez você ouve a voz do seu coleguinha dizendo, vamos fazer tal coisa, não dá nada, tem nada a ver, tá tranquilo, tá de boa. Você olha para ele e fala, na minha vida eu tenho um limite, e isto vai fazer eu ultrapassar este limite e vai me levar a uma vida de devassidão e pecado e imoralidade perante Deus. Talvez você é um jovem, e os jovens na faculdade, ou em outros ambientes, em N ambientes que você possa frequentar, talvez alguém está dizendo para você, vamos fazer isso aqui, dá um trago nisso aqui, dá um teco nisso aqui, faz tal coisa aqui, vamos ali, tem uma festinha ali, e você vai dizer, não, eu já ouvi uma voz, e a voz que eu ouvi, ela mudou a trajetória da minha vida, ela mudou o cenário, ela mudou a minha história. Eu não ouço a voz de Satanás, mas eu ouço a voz do grande e poderoso Deus. Amém? Fica com essa palavra.